Ei, igreja, ainda sobre os seus pés, eu gostaria de convidar a diaconisa Carla. Em nome de Jesus, ela está aqui? Ela está lá dentro? Pode chamá-la para mim, Vitória. E gostaria de convidar a preletora da noite, a diaconisa Bruna, a trazer em nome de Jesus uma mensagem que o Senhor a confiou nessa noite ao meio do seu coração. Grandes coisas o Senhor falou, grandes coisas o Senhor já operou em nosso meio. Mas agora também é um momento especial onde nós iremos nos alimentar de uma palavra que vem do céu. Então, que o seu coração esteja disponível a receber tudo aquilo que o Senhor usará a vida da serva para transbordar de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de convidar a Carla a fazer a sua oração juntamente comigo, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Oremos. Deus Santo, Pai amado, Deus querido. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, nós apresentamos a vida da irmã Bruna, Senhor, que estará ministrando aos nossos corações essa noite, Pai. Deus querido, como foi falado nesse altar hoje de uma forma muito poderosa, Pai. Nós precisamos, Senhor, e devemos, Pai amado, estar atentos à sua palavra. Há corações que precisam ser convertidos, corações que precisam entender que existe sim um céu preparado para nós, mas existe algo também que tenta nos afastar desse céu. Deus querido, a Bruna tem se posicionado, tem estado de pé em meio às lutas dela, Senhor, para proclamar o Evangelho, Senhor, para proclamar a tua paz, o teu amor e o teu arrependimento. Senhor, que a palavra de hoje venha, Senhor, como uma espada forte, pegando fogo no nosso coração, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite, Pai. Nós já abençoamos a vida dela, a família dela, Senhor. Usa elas nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Deus querido. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem se assentar, fiquem à vontade. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por esse dia, por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele tem feito. O Senhor é bom, igreja. O Senhor, Ele é bom. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele é bom. Ele é bom no nosso melhor dia. Ele é bom no nosso pior dia. Ele é bom quando as portas se fecham, mas Ele continua sendo bom quando as portas... Ele é bom quando as portas se abrem, mas Ele continua sendo bom quando as portas se fecham. Ele é bom no dia que a gente está na nossa maior alegria, mas no dia do nosso choro, Ele continua sendo bom. Em nome de Jesus. Eu falo que servir ao Senhor é um privilégio, porque o melhor lugar que eu posso estar, o lugar que me renova, o lugar de maior sucesso que eu posso estar é aqui. É na presença dEle. E eu sou muito feliz por isso. Bom, se eu puder dar um tema nessa ministração, se eu puder dar um tema a essa mensagem, eu quero dizer, Deus não perde batalha. Deus, Ele não perde batalha, amados. E eu não falo isso porque é uma frase bonita, eu não falo isso porque é uma frase de efeito, eu falo porque verdadeiramente aquilo que o meu coração, ele acredita. Deus não perde batalha. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei como eu cheguei aqui. E eu quero declarar, Deus não perde batalha. O texto que o Senhor colocou no meu coração fica lá em 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo.
e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Amados, nós temos vivido dias de muita guerra. A pressão, ela está sendo grande. A gente olha para um lado, a gente vê Golias, a gente olha para o outro lado, a gente vê os amalequitas, a gente vê os amonitas. Aonde a gente vai, em tudo que a gente tem feito, os dias eles têm sido de muita guerra. Os dias eles têm sido, amados, de muita pressão. A pastora Kelly falou aqui no início do culto sobre guerra e essa tem sido a realidade das nossas vidas. Os dias eles têm sido de muita guerra. Mas através dessa história, através dessa passagem bíblica, eu quero te dizer que logo mais a gente vai ver como que essa história ela finda. E eu quero te garantir através dessa história, o Senhor ele não perde batalha. As guerras elas não são vencidas pelo nosso adversário, mas elas são vencidas pelo Senhor. E eu quero te dizer que se no meio da tua batalha você não perder o foco, se no meio da tua batalha você não vacilar os teus pés, a batalha que você está enfrentando agora, ela não é o seu fim. Ela é apenas mais um capítulo da tua história. Eu quero declarar que se você não desviar o seu olhar, se no teu dia mal você não negar o teu Deus, esse não é o teu fim, mas é apenas mais um capítulo da tua história. Davi, amados, ele tinha vindo de outras batalhas. Se a gente olha os capítulos anteriores, ele venceu Golias, ele está fugindo, as pessoas querem matá-lo. Davi, ele estava cansado. E no capítulo 29, ele é dispensado de uma batalha. Ele ia enfrentar uma batalha. Os filisteus falam que não, Davi, eu não confio em você, então você não vai participar não. E nessa hora ele vai para Ziclag. E quando ele chega ali, ele se depara com Ziclag incendiada, Ziclag devastada. E muitas vezes a gente se vê exatamente assim. A gente sai de uma batalha e a gente fala, Deus, agora eu vou descansar. E aí nós enfrentamos, amados, uma batalha ainda maior. A gente sai de um deserto, achamos que vamos talvez nos alegrar, e nós enfrentamos mais uma batalha. Mas essa história nos mostra, amados, que não é o fim. Esse não é o teu fim. Eu volto a dizer, eu não sei qual que é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a sua Ziclag que foi destruída, que foi incendiada. Eu não sei qual que é a sua Ziclag que o diabo tentou atacar. Mas eu quero te dizer que esse não é o seu fim. Amados, o que você está vivendo hoje, o deserto que você está vivendo hoje, a tempestade que está sobre a tua vida hoje, não é o fim. E eu não falo que não é o fim porque o Senhor ele tem obrigação. Não, é do caráter de Deus vencer as nossas batalhas. É do caráter de Deus lutar por nós. É do caráter de Deus vencer a minha e a sua guerra. E eu quero compartilhar algumas chaves que o Senhor ele falou grandemente no meu coração. E a primeira dela é: reconheça a dor. 1 Samuel 30, versículo 4 diz assim: Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. Amados, é humano a gente sentir dor. O fato de nós sermos homens e mulheres de Deus, o fato da gente orar, da gente jejuar, não vai anular o dia mal da nossa vida. O fato da gente estar aqui hoje dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, não vai anular que em algum dia a nossa Ziclag vai ser incendiada. O fato da gente todos os dias estar representando o reino com excelência não vai fazer com que o dia mau não bata na nossa porta em um dia inesperado. Não, amados, o dia da dor, ele é uma realidade. O dia da dor, ele vai chegar. E nós não precisamos ser super homens ou super mulheres. Estamos falando de Davi, aquele que venceu Golias. Ele chora até não ter mais força. Ele chora até não conseguir mais, amados. Quando a palavra fala que ele chora até não ter mais força, eu consigo imaginar o nível de dor que Davi estava enfrentando. Não era apenas uma guerra, não era qualquer coisa, não, amados. Davi, ele estava profundamente angustiado. Davi, ele estava profundamente entristecido. Mas eu quero te dizer, eu volto a falar, o problema não é se
sentir dor. O problema é quando eu deixo a minha dor me nortear. O problema é quando eu faço com que a minha dor ela seja o meu destino. Semana passada a Yasmin estava aqui pregando e ela falou sobre a revolta. Não a revolta no sentido de ira, mas a revolta em não aceitar. E é isso que eu quero dizer. O problema não é você chorar. O problema é você morrer no seu choro. O problema não é você sentir a sua dor. O problema não é você olhar para a sua Ziclag e você talvez ali se desesperar. O problema é você deixar com que isso venha nortear os teus dias. O problema é você deixar, é você aceitar e falar a você mesmo: esse é o meu fim, se esquecendo do Deus que não perde batalha. É esse que é o problema. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força ela é pequena. Irmãos, a nossa dor ela não pode nos governar. A nossa dor ela não pode ditar as regras na minha vida. A minha dor ela não pode dizer e declarar a mim mesmo que o meu Deus ele é pequeno. Não, irmãos, o Senhor ele é muito maior que essa dor. Davi ele chorou até não sentir forças. Davi ele se angustiou profundamente, mas isso não anulou a grandeza do Deus dele, do nosso Deus, amados. Não, o fato de nós chorarmos, o fato de sermos talvez ali fracos, isso não anula quem o Senhor é. Então, em nome de Jesus, foque no tamanho do seu Deus. Foque no tamanho do Deus que não perde batalhas, amados, em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai permitir sim a fornalha, mas o fogo não vai te queimar. O Senhor, Ele vai permitir sim o leão, mas Ele não vai te tragar. O Senhor, Ele vai permitir sim, amados, a tempestade, mas com Ele você não vai submergir. Não, você não vai. Talvez você olha hoje a sua volta e você fala: Deus, eu vou morrer. E Ele te diz hoje: você não vai morrer. O leão não vai te tragar. O incêndio, a fornalha não vai te queimar. Não, amados. Ele nos protege, Ele nos faz andar sobre as águas. Não, não é a tempestade não é o Senhor que se dobra para a tempestade. É a tempestade que tem que se dobrar para Ele. Não, irmãos, não é Ele que se dobra a nossa dor. Não, é a nossa dor que tem que se dobrar para a voz dEle. É a nossa dor que tem que se dobrar para a grandeza dEle. Então, em nome de Jesus, tenha isso muito claro na sua mente. Amados, quantas vezes a gente se coloca paralisados pela dor. E eu não falo isso te julgando, não. Eu falo isso porque é a minha realidade. Quantas vezes, irmãos, eu me pego ali prostrada. Quantas vezes eu me pego ali de maneira não proposital, mas diminuindo a grandeza do nosso Deus. E o Senhor, Ele fala para mim e para você hoje: não diminua quem eu sou na tua vida. Não diminua o meu poder na tua vida. Não diminua o meu senhorio na tua vida. Não diminua as minhas promessas na tua vida. Não diminua. Chora sim, mas se levanta e declara como Jó: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Declara como Jó, irmãos. Declara e se levanta. Deus, Ele não perde batalha. Deus, Ele não perde batalha. Olha para a tua dor e declare: Deus não perde batalha, em nome de Jesus. Aleluias. Deus não perde batalha, amados. A segunda chave: resista no dia mau. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, a gente fala muito sobre resistir ao diabo, e nós temos que resistir ao diabo. Só que antes de resistir ao diabo, esse versículo dele tem uma chave: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu só consigo resistir o meu adversário se eu estiver sujeitando ao Senhor. Eu só consigo resistir o meu adversário se as minhas raízes estiverem profundas no Senhor. Eu só consigo resistir o meu adversário se eu estiver em obediência ao céu. Eu só consigo resistir o meu adversário se verdadeiramente o meu coração estiver alinhado ao do Senhor. Eu só consigo resistir ao adversário se eu tiver verdadeiramente um relacionamento profundo com Deus. Eu não consigo resistir ao diabo pelas minhas forças,
Mas se eu estiver alinhada com eles, amados, se nós estivermos alinhados ao céu, certamente no dia da adversidade a gente consegue resistir ao nosso adversário. Amados, resistir é permanecer na posição que o Senhor te colocou, ainda que em tudo te empurre para o chão. Permanecer é caminhar pela fé e não por aquilo que os teus olhos estão vendo. Permanecer, resistir, é olhar para o teu pior cenário e declarar mais uma vez como Jó: o meu Redentor, Ele vive. No meio da tua guerra, amados, no teu pior dia, no dia que o diabo ele te pressionar, lembra, ele pressiona, mas ele não aguenta pressão. No teu pior dia, lembre que se você resistir ao diabo, não é você que vai bater em retirada, ele bate em retirada. Lembre no teu pior dia que se você resistir, não, amados, não é você que vai ter que sair fugindo, mas ele vai ter que bater em retirada. Lembre disso em nome de Jesus. Amados, o diabo, diferente de alguns cristãos, ele não desiste. Ele usa de todas as estratégias que ele puder usar. Eu estava conversando com a Adriana ontem. Ele tenta uma estratégia, não deu certo, ele tenta outra, não deu certo, ele tenta outra, não deu... E é assim que ele faz. Mas resista a ele. Tenha olhos espirituais. Tenha olhos espirituais, esteja alinhada ao céu, tenha visão de águia, olhe além das ondas, em nome de Jesus. E sabe o que parece? Que quanto mais a gente ora, tudo piora. Parece que quanto mais a gente jejua, tudo piora. Parece que quanto mais a gente faz, tudo piora. Mas eu quero te dizer, é só pressão. É só pressão para você desistir. É só pressão para você retroceder. O diabo, ele não tem acesso ao teu futuro, amados. Quem tem acesso ao nosso futuro é só o Deus que caminha na eternidade. O Senhor, ele sabe o que vai ser do nosso amanhã. O diabo, ele não sabe. Só que ele consegue ver a movimentação no mundo espiritual. E quanto mais perto você estiver, maior a pressão vai aumentar. Quanto mais perto do fim você estiver, mais as coisas vão ficar difíceis. Mas o Senhor fala para você hoje: resista, resista. O Senhor fala para você hoje: sustenta a tua fé. Sustenta a tua fé até o final. Chore sim, grite sim, vá para os pés do Senhor sim, mas resista, resista. A chave é a nossa resistência, em nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok de um parto mesmo, não era um vídeo cristão. E ali a doula, tinha a mãe e tinha a doula. E a mãe falava assim para a doula: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero partir para uma cesárea, eu não estou mais dando conta, eu não aguento. Irmãos, a doula olhou bem nos olhos dela e falou assim: há 10 contrações atrás você falou a mesma coisa. Há 10 contrações atrás você falou que você não aguentava, que você queria desistir, que você queria ir para o plano B. Só que você já venceu 10 contrações. E eu vou te falar uma coisa: as contrações, a dor, ela vai piorar. Só que você está no final. E ela completou dizendo assim: você está tão no final que não tem mais plano B. Agora você vai ter que sustentar e ir até o final. Irmãos, ali o Senhor bradou no meu coração e Ele disse: Bruna, não aborte o que eu estou fazendo, porque as dores de parto estão se intensificando. Não anule o que eu vou fazer, porque as dores estão se intensificando. O Senhor, Ele fala para você hoje: não tem plano B, não tem outro caminho. Agora você vai ter que sustentar até o final. Agora você vai ter que ir até o final. Não, irmãos, não anule, não aborte o que Deus está fazendo, porque está difícil. Se está difícil é porque está chegando até o fim, é porque está muito perto. E se você continuar, você verá a glória de Deus. Eu sei que todos os dias você fala: eu não aguento, Deus, hoje eu não vou suportar. Mas todos os dias você suporta, porque Ele não te falta, a graça dEle não te falta, a presença dEle não te falta. E assim vai ser até o final. Então, em nome de Jesus, resista. Efésios 6,13 diz assim: tomai
vai para cima. Coloque a armadura de Deus e vai para cima, mas resista. Resista a pressão do teu adversário. Resista às dores de parto. Não abra mão, você está no final, em nome de Jesus. A gente acha que a vitória, ela só vem no dia que tudo acaba. A gente acha que a vitória vem quando o Senhor muda o cenário, quando as portas se abrem. Não. Sabe quando a sua vitória vem? Quando você resiste. Quando no meio da tua guerra você lembra o que Ele te falou que faria. Você é mais que vencedor quando tudo está te empurrando para o chão, mas você fala, eu vou conseguir. Você ganha no dia que você resiste. Você ganha no dia que você traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Você ganha quando tudo diz não e você fala, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma direção do céu. É nesse dia que você já é muito mais que vencedor. Eu não sei o que você está passando, amados. Eu não sei qual o nível da tua batalha. Mas Ele fala para você hoje, resista. 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 Suporte as dores de parto e resista. Suporte as dores de parto e vá até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira chave. Fortaleça-se no Senhor. 1 Samuel 36 diz assim: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, o segredo de Davi, ele foi buscar na fonte certa. No teu dia mal, o Senhor, ele é a tua força. No teu dia mal, o Senhor, ele é seu socorro bem presente. Davi, ele não se fortaleceu nele mesmo. Davi não se fortaleceu nas habilidades que ele tinha por já ter vindo de outras guerras. Davi, ele se fortaleceu, ele se assegurou no Senhor. Momentos de fraqueza, aos olhos humanos, parece uma desvantagem. Mas para Deus não, amados. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No teu pior dia, amados, a graça do Senhor vai te encontrar. No teu pior dia, no teu pior cenário, no teu pior deserto, na tua pior tempestade, a graça dele vai te alcançar. O poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando nós estamos fracos, então nós estamos fortes. Você pode olhar à tua volta e você achar, Deus, eu sou a minoria. Davi, ele pode ter olhado ali para dentro dele e falado, Senhor, eu sou minoria. Deus, eu não vou conseguir. Senhor, não tem como, mas você e Deus é maioria. Não importa o tamanho do exército que vem contra. Não importa o tamanho daquilo que vem contra você. Não importa o nível da tua tempestade. Você e Deus é maioria. Josafá, ele se vê ali diante do Senhor e vem um grande exército contra ele. Amados, era uma alta potência de exército. E ali ele fala para o Senhor, Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Amados, que no dia, no nosso pior cenário, que na nossa pior tempestade, a gente possa declarar em nome de Jesus, como Josafá, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Que os teus olhos, ele possa estar no Senhor, em nome de Jesus. Que você venha se fortalecer no poder dEle, na graça dEle. Que você venha se fortalecer em nome de Jesus, na autoridade dEle que flui sobre a tua vida. No teu pior dia, amados, não, o Senhor, Ele não está anulado. No teu pior dia, amados, não, a graça dEle não vai deixar de te alcançar, não, ela te alcança, ela te sustenta, ela te mantém de pé. Tenha essa certeza no teu coração. A quarta chave que eu quero compartilhar é: busque direção e não impulso. 1 Samuel 30, versículo 8 diz assim: E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros.
Irmãos, no meio de uma batalha, no meio da tempestade, o foco não é a gente sair correndo como desesperado, tentando todas as alternativas com a força do nosso braço. No meio da nossa tempestade, nós temos que correr na direção certa. Muitos perdem a batalha, amados, não por falta de coragem, mas por falta de direção. Como eu falei, Davi, ele vinha de outras guerras. Davi não era ninguém inexperiente em batalhas. Davi não era ninguém inexperiente quando se fala de tempestade, de guerra, de dia mau, não. Davi, ele tinha experiência. E ali ele poderia simplesmente falar: Senhor, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa que ele faz é perguntar ao Senhor. E, amados, o nosso maior sinal de dependência não é quando a gente não tem o que fazer e nós buscamos a Deus. Isso é óbvio, a gente vai fazer. O nosso maior sinal de dependência é quando a gente pode fazer algo, mas ainda assim eu consulto ao Senhor porque eu dependo dEle. Quando você pode falar e você busca ao Senhor, se você deve ou não falar, que você mostra se você depende dEle ou não. E Davi, ele fez exatamente isso. Ele poderia ter ido, ele poderia ter tentado, ele poderia ter dado um jeito, mas Davi, ele pergunta ao Senhor, ele busca a direção no Senhor. E o Senhor responde a ele: persiga-os porque é certo. Amados, a direção de Deus, ela é certa para mim e para a tua vida. A direção que Deus dá não é um tiro no escuro que Ele está dando, não, é uma certeza. Quando Deus, Ele aponta um caminho, amados, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala para mim e para você. Mas eu quero te dizer algo: toda direção que vai vir de Deus para as nossas vidas pode contrariar o nosso entendimento, a nossa lógica humana. Quando a gente para ver, ele fala para Josué marchar ao redor de uma muralha. Gideão, ele manda reduzir o exército para 300 homens. Josafá, ele pede apenas para louvar. Davi, ele pede apenas para usar uma funda e algumas pedras. A direção que o Senhor vai dar para as nossas vidas no meio de uma guerra, ela vai contrariar aquilo que nós achamos. Ela vai contrariar aquilo que nós achamos que é certo. Ela vai contrariar o nosso conforto. Sobretudo, o Senhor, ele vai se responsabilizar pela direção que Ele dá na minha e na sua vida. Irmãos, eu não sei qual que é a direção que o Senhor, ele vai dar para você no meio dessa guerra. Eu não sei o que o Senhor vai pedir para você fazer, mas seja 100% fiel à voz dEle. O Senhor, ele não tem compromisso, amados, com o nosso achismo. Ele não tem compromisso com a nossa vontade. Ele não tem compromisso com os nossos planos, não. Ele tem compromisso com aquilo que flui dEle. Ele tem compromisso com aquilo que sai dEle. Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Ele diz para mim, para você, como Ele falou para Davi: é certo. Irmãos, não há dúvidas de que vai dar errado. Não tem como dar errado. O Senhor, ele não é pego de surpresa em nossas batalhas. Ele não é pego de surpresa e nós não devemos questionar o que Ele está fazendo. A nossa obrigação, amados, é apenas obedecer à voz dEle. Seja qual for a direção que Ele dá para você, seja fiel. Davi, ele poderia também olhar para aquela direção do Senhor e falar: Deus, eu não vou não. Não vou não, porque eu nem sei se eu vou encontrar alguém vivo. Eu nem sei se eu vou encontrar alguém lá. Então eu não vou. Mas ele foi, amados. E é certo. É certo. Essa direção que o Senhor deu para você, Ele fala hoje para mim e para você, é certo. É certo. E no versículo 11, Davi, ele encontra um egípcio. E esse egípcio, ele leva Davi ali, os homens, até onde estava o exército contrário, que roubou ali as famílias e incendiou Ziclag. Amados, quando a gente é fiel à direção do Senhor, nós não precisamos da força do nosso braço para que as coisas aconteçam. O Senhor, ele se responsabiliza tanto por aquilo que sai dele, que no meio do caminho ele prepara, ele abre porta, ele manda socorro, ele acalma a tempestade, ele manda maná do céu. Amados, quando nós somos fiel à voz do Senhor, nós não precisamos correr atrás de vento, não. Aquilo que é dele vem até nós. Então, em nome de Jesus, confie no Senhor. Muitos podem confiar em carros e outros em cavalos, mas, amados, nós não. Nós confiamos naquilo
naquele que manda. Nós confiamos naquele que se responsabiliza. Nós confiamos naquele que tem a chave da vitória. Nós confiamos naquele que nunca perdeu e nunca vai perder batalhas. Em nome de Jesus, confie no Senhor de todo o seu coração. A quinta e última chave, eu estou correndo um pouco, amados. A quinta e última chave é: recupere tudo. 1 Samuel 30, versículo 18, eu vou ler só uma parte que diz assim: assim Davi salvou tudo quanto tomara aos amalequitas. Também nada lhes faltou. Amados, quando Deus faz, Ele não faz nada pela metade. O Senhor, Ele faz tudo perfeito. Quando a gente é fiel à voz do Senhor, em riquezas de detalhes, a gente não vive só uma parte, nós vimos a totalidade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E Davi, ele consegue restituir tudo, mas com honra. Recuperar tudo, amados, viver a totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, viver a promessa, vai exigir de mim, de você ir até o fim. Vai exigir de mim, de você resistir, sustentar a nossa fé. Nós precisamos viver essa verdade. Toda vez que a gente olha na Bíblia, que nós vemos ali grandes homens e mulheres de Deus que venceram batalhas, que viveram promessas, que viveram a totalidade do que Deus tinha, foi necessário eles resistirem. Ana resistiu, Josafá resistiu, Abraão resistiu. Nós precisamos resistir, amados. A gente não vai chegar do outro lado se no meio do caminho os nossos pés vacilarem. Davi, ele recuperou tudo, mas porque ele foi fielmente ao Senhor. Ele recuperou tudo porque ele não vacilou os pés dele. Ele recuperou tudo, amados, porque o Senhor se responsabilizou por aquilo que ele disse. Então que os teus olhos se mantenham no Senhor em nome de Jesus. Não perder o foco não significa não sentir a dor, mas significa continuar. Resistir no dia mal, buscar a direção antes de agir. Assim como Davi, amados, nós podemos sair de Ziclag, talvez vitoriosos, se nós não perdermos o nosso foco. Se nós não perdermos o nosso foco, amados, a nossa Ziclag, que talvez hoje está tudo desmoronando, a gente vai ver, nós vamos contemplar com os nossos olhos humanos o agir sobrenatural do Senhor. Então, em nome de Jesus, permaneça nele. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início delas. Eu e você, nós conhecemos uma parte da nossa história. O Senhor, Ele conhece ela por completo. Nós conhecemos apenas o hoje, o agora, porque a nossa visão é limitada. O Senhor sabe exatamente como isso vai findar. Quando Davi, ele chora ali até não ter mais força, ele não sabia o que ia acontecer. Mas o Senhor sabia. Ziclag ia ser recuperada. Eu quero declarar em nome de Jesus. Peço que você se coloque sobre os teus pés. Eu vou chamar o Wellington aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse cenário que você está vivendo hoje, ele não é o seu fim. Eu quero declarar em nome de Jesus que você e sua casa, você e sua família viverão a totalidade daquilo que Deus tem. Que você se lembre hoje daquilo que o Senhor falou ao meu e ao seu coração. Talvez você vai chegar amanhã no seu trabalho, amados, e a pressão ela vai estar grande. Talvez você vai olhar durante a semana para a tua conta bancária e a pressão vai estar grande. Talvez essa semana você vai voltar ao médico e a pressão ela vai estar grande. Mas lembre, resista, sustente até o fim. Esse não é o seu fim. Em nome de Jesus, que você venha suportar as dores de parto. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar pela sua vida. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e que você declare, na medida que o Wellington for cantando, depois que eu terminar a oração, que você declare: esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Que a sua fé ela venha a ser ativada e que você declare no meio da tua Ziclag aparentemente destruída: esse não é o meu fim. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Ele vai agir. De uma coisa eu sei: esse não é o meu fim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Nós queremos
tudo aquilo que o Senhor falou, por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, nós queremos te agradecer pelo Senhor nessa noite, Pai. Nos fortalecer no Senhor, Deus. Pai, é difícil, Senhor, é doloroso. Nós temos que nos deparar com a nossa Ziclac, Deus, destruída, Pai, saqueada, Senhor. Mas, Pai, nós estamos fortalecidos no Senhor. E quando estamos fortalecidos no Senhor, Deus, é certo. É certo, Pai, que o Senhor não perde batalha. É certo, Deus, de que nós não voltaremos de mão vazia. É certo, Deus, de que esse não é o nosso fim. É certo, Deus, de que nós veremos, ó Deus, a Tua graça e a Tua bondade. É certo, Deus, de que o final é muito melhor do que o início, Deus. Senhor, eu abençoo, Senhor, os meus irmãos, Pai. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles viverão a totalidade daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Declara, igreja, esse não é o meu fim, em nome de Jesus. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não, 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 não. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o fizeste por mim, da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o Aleluias. Esse não é o teu fim. Esse não é o meu fim. Que você saia daqui hoje com uma certeza. Deus, Ele não perde batalha. Que você suporte as dores de parto. E que você tenha uma convicção no seu coração. O final é melhor do que o início. Tenha essa certeza no seu coração. O final é melhor do que o início. Sustente a tua fé, meu irmão. Sustente a tua fé. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com toda a alegria do teu coração.